Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção: Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam à transformação imediata de Israel? Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido e centenário para o seu filho. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, num gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, nas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Éder, nos fala um pouco mais sobre essa história. As palavras são de gratidão pelo encontro, pelo convite, e trago um abraço para todos os companheiros do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Essa é uma das passagens mais lindas que nós temos notícias, tanto no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 23 a 32, como na narrativa de Humberto de Campos. O encontro de Simeão, o velho Simeão, que tinha sabido que antes da sua partida ele teria um encontro com Cristo. E era da tradição judaica da época que o filho, o homem nascido em primeiro, o
primogênito, deveria ser levado ao templo para que lá ele fosse apresentado. E junto, os pais deveriam apresentar também ao templo 2 pombas, né, para também serem oferecidas pela tradição. E só que Simeão recebeu o maior de todos os presentes nos seus braços. Tê-lo nos meus braços. Quem de nós não almejaria tão grande graça? Ter nas nossas mãos o maior tesouro que nós já tivemos notícia. E a história começa quando José, o homem integral, que carregava uma missão, talvez a missão mais importante para a história do Evangelho, carregava a responsabilidade de arrumar, de providenciar, de acomodar aquela menina que carregava no seu ventre o Salvador do mundo. E a tarde que caía, a noite que anunciava. E as portas todas se fechavam, todas, para darem acolhida à chegada dele. Assim como os corações que estavam fechados, lacrados para a boa nova, as casas também. Então restou a simplicidade da manjedoura. E naquele estado, narra Humberto de Campos, que desceram dos céus espíritos das esferas mais elevadas, cercaram aquele estábulo, rodearam aquela manjedoura que já se fazia luz, aonde atraíram homens simples, pastores, animais, e aqueles anjos, aqueles espíritos vindos das esferas mais altas, cantavam hinos, louvando a chegada dele ao mundo. E eles cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, porque nós devemos dar graças ao nosso Pai, por ter Ele nos presenteado como o maior, o melhor e o mais lindo de todos os presentes que a humanidade podia receber: o Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Era necessário que os nossos corações se encontrassem em paz naquele momento, uma profunda paz, para que dessa forma os nossos corações se transformassem na manjedoura para acolher em nós a boa nova que chegava ao mundo. E boa vontade para com os homens. Nós damos muito trabalho. É necessário paciência conosco. Uma paciência capaz de esperar por cada um de nós, para que no momento em que nós escolhermos, podemos receber também Jesus nos nossos corações. Este Natal, o natalício de Jesus, a chegada dele ao mundo representa para nós, a cada dia, a cada hora, a chegada, a manifestação do amor da forma mais pura para conosco e também ser dividido com os demais. Simeão, quando acolheu o menino e dentro da sua aflição por vê-lo tão frágil, aparentemente, tão desprotegido, aparentemente, uma criança nascido de uma forma tão simples, como poderia ela reinar e fazer ao mundo aquilo que estava sendo dito pelas profecias? Seria também a nossa angústia. E nós temos essa angústia nos dias de hoje, porque parece que as coisas estão andando de uma forma onde a nossa retina
teimando em olhar pelos meios de comunicação, parece estar tudo conturbado. Realmente, estamos vivendo um processo de transição. A remissão do mundo ainda não aconteceu. E só acontecerá quando os nossos corações estiverem divididos. Não haverá remissão se os nossos corações não entenderem que é dentro e não fora que nós construímos a obra mais importante para que o reino de Deus definitivamente se instale dentro dos nossos corações. Quando Jesus chega pela primeira vez a Jerusalém para começar então a intensificação do seu trabalho, ele chega e se aproxima do reino, e alguns sacerdotes ociosos lhe olham curiosos, atraídos por aquela figura ímpar, e um deles se aproxima e pergunta: sacerdote chamado Hanã, que fazes por aqui, Gabriel? Eu passo para fundar o reino de Deus. Mas o que pensas tu ser o reino de Deus? E Jesus lhe responde, falando para ele, mas falando para os nossos corações: o reino de Deus é uma obra divina dentro dos nossos corações. Este é o templo mais lindo, a mais alta de todas as capelas, o templo abandonado por nós, e que é onde nós ouvimos as respostas mais lúcidas e mais belas. Nos fala isso Aldo de Souza em Mensagem Fraterna. Observando que não existe lugar mais importante, não existe templo mais bonito, não existe outro lugar que não seja nos nossos corações, como Jesus apontou para Simeão, que nós devemos representar a chegada dele ao mundo. Aqui nós falamos durante um mês sobre o Natal nos corações, e nós já podemos senti-lo, porque todos nós que viemos aqui nessa casa hoje, que escolhemos essa tarde, essas noites, os estudos, nós estamos buscando um reencontro, uma religação profunda com um coração que nós agora conhecemos de uma forma diferente e que necessitamos dele nós. Viemos buscar um sentido, uma orientação, um rumo para as nossas vidas, porque nós somos como um peregrino que muito andou, e muito andou, e muito andou, e agora está na casa do Pai, matando a saudade. E nós estamos matando a saudade de algo que nós sentimos uma falta tão grande, e que não sabíamos o que. E agora, através da abençoada doutrina espírita, definitivamente é Jesus de volta aos nossos corações. Sai dos crucifixos, sai dos altares frios e passa a ser um Jesus operante, caminhando junto de cada um de nós. Sentimos sua presença nessa tarde especial, porque as tardes e as manhãs e as noites são o que nós escolhemos que elas sejam. É um Jesus que anda pelos hospitais, que caminha ao nosso lado quando estamos aflitos na rua, angustiados, ainda sentindo o desafortunamento dos nossos corações. E Ele se faz presente. Um Jesus operante, que nos clarifica, que nos observa, que conhece a cada um de nós pelo nome, pela essência, que nos ama de forma incondicional. E como ele mesmo dizia na história, no encontro com o mancebo rico, quando o mancebo chega e diz para ele: mestre, bom mestre, que devo fazer para herdar o reino de Deus?
E Jesus lhe responde, respondendo ao mancebo e respondendo aos nossos corações: bom, por que me chamas de bom? Bom é o Pai. E Haroldo, numa extraordinária explicação, nos clarifica, mostrando o que ele queria dizer com isso. Como que Jesus não era bom? Se nós o amamos tanto, temos como guia, modelo da humanidade, o nosso mestre, por que ele não era bom? E só Deus o era. E aí Haroldo pergunta: quantas pessoas nós amamos incondicionalmente? 10 pessoas? Já conseguimos amar incondicionalmente 10 pessoas? Talvez 20? Quem ama aqui 100 pessoas de forma incondicional? Jesus ama de forma incondicional 22 bilhões de espíritos. Só que no ar. 7 bilhões encarnados, que somos nós, e Ele nos ama muito, e o resto está nas muitas moradas espirituais que circundam o nosso pequenino planeta. Jesus ama de forma incondicional 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Mas Ele não era o bom. O bom é aquele que ama a todos de forma infinita. Este é o bom. Então, nós temos uma missão. Porque Ele disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que Ele fazia. E muito mais. Nós temos que amar de forma incondicional toda a humanidade. É uma missão que diz respeito a cada um de nós, porque nós estamos aqui por muitos motivos, e por muitas aflições, e por muitos desajustes. Estamos aqui porque não conseguimos ainda compreender quem habita o mesmo lar. Não conseguimos compreender um companheiro de trabalho. Não conseguimos colocar as coisas numa ordem, num sentido em que nos sintamos dignificados por isso. Por quê? Porque nós não aprendemos a amar direito. Nós não conseguimos, numa única encarnação, às vezes, a perdoar de forma incondicional. Então nós temos uma tarefa. E essa tarefa pode se agigantar e pode representar para nós um passo gigantesco no nosso processo evolutivo. Basta que a gente assim o queira. Quando vamos ao banco, pedimos para o gerente: senhor gerente, o senhor porventura poderia aumentar o meu limite de 1.000 para 5.000? Aí ele olha a nossa conta, como colorado que sou, meio desenchavido, né? Mas olha para a conta vermelhinha ali e diz: não dá. Teu limite só pode ser 1.000, não pode ser 5.000. E Deus não é um sistema bancário, não é um gerente de banco que diz não. Quando nós apresentamos para Deus um projeto que represente o bem para nós e para os demais, quando nós apresentamos isso numa prece, num sentido verdadeiro de uma reforma, de uma mudança de forma absoluta, Ele amplia as nossas capacidades e nos entesoura sentidos. Deus, então, não é um sistema bancário. É um Pai amoroso. E quando percebe em nós intenções nobres, desejos sinceros de construir esta obra linda e maravilhosa, que é como o menino mostrou para o ancião, dentro de cada um de nós mudamos uma encarnação. Nós fazemos de uma encarnação um processo gigantesco
na nossa evolução. Porque isso é determinismo divino. Todos nós vamos evoluir. Então nós precisamos compreender que nessas palavras simples, na simplicidade filosófica do Evangelho, estão contidos as orientações que nós necessitamos para guiar os nossos rumos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, sob a égide de orientação do Espírito Verdade e todos os espíritos que acompanharam naquela lição, organizaram de forma simples, mas importante, e numa ordem racional e orientada, um sentido, uma ajuda, para que à luz do Espiritismo compreendêssemos o Evangelho. Mas são 3.778 versículos. Deles, 1.970 são parábolas, metáforas, 52%. E que são, segundo Emmanuel, no livro Consolador, são sementes que foram guardadas para mais tarde quando? Agora, transformarem-se em árvores generosas, com frutos que possam alimentar a muitos. Então nós temos uma missão. Aqui essa casa está fazendo a sua parte. Está trazendo o Evangelho, abrindo de forma simples para atender à complexidade que são os nossos corações. Porque o Evangelho é simples. E eu entendi isso, e vou falar de novo aqui, em casa com a minha esposa, ao qual eu dedico também a palestra de hoje, por ser uma amada companheira que está sempre ao lado, nos amparando, ajudando, né, e me fortalecendo para que a gente consiga continuar adiante essa tarefa, que tanto nos honra. E ela me ensinou uma lição de como nós podemos transformar o entendimento da filosofia simples do Evangelho em algo que mude e que dê um sentido para as nossas vidas. Eu chegava em casa sempre correndo, aflito, e ela dizia para mim assim: tu tem espinho nos pés ou alguns pregos, porque tu caminha e os tapetinhos ficam tudo embolado, e eu vou atrás de ti desenrolando e arrumando os tapetinhos da casa. No início achei até bonitinho assim, uma reclamação, mas eu percebi que aquilo estava incomodando ela. Cada vez que eu chegava em casa, os tapetes ficavam tudo revirados, na sala, no banheiro, no quarto, onde eu ia. E ela falou com veemência: senhora, está me incomodando? E eu parei para pensar. A gente conversa com o Felipe sobre o Evangelho, abraça a Tânia, se emociona, que a Tânia quase não gosta de chorar e se emocionar, né? Mas nós precisamos aplicar esse Evangelho de que nós falamos e nos emocionamos, né, no dia a dia. E acreditem, eu sou o melhor pisador de tapetes que vocês conhecem. Eu passei, corre cultura e às vezes desarrumo os tapetes e eu vou atrás, eu arrumando, para que exista em casa a harmonia do reencontro, sem precisar de reclamação. Não é uma coisinha simples, mas é importante, porque o Evangelho não é algo fantástico, grandioso, distante, é a cada minuto. Natal nos corações. E como é que é o Natal do coração? No coração nós já estamos sabendo, que estamos aqui absorvendo todas as mensagens, vibrando, ações exteriores, as nossas mãos trabalhando, fazendo coisas importantes para doar, amenizar, alegrar os corações. Isso é o resultado do Natal nos corações. Mas o Natal do coração é quando nós decidimos pisar e não amarrotar os tapetes de casa. E eu comentei isso numa exposição feita numa cidade próxima, Santa Maria, e ainda dei sentindo a necessidade do ambiente, os gaúchos, nós muito machistas, né? Aqui não tem tanto, aqui em Osório não tem isso, né? Mas lá na nossa região de fronteira tem muito.
E eu ainda comentei, junto com os tapetinhos, eu dei uma enfeitada, né? Quem sabe ajudar a lavar uma louça, né? Se prontificar para no sábado à tarde, depois do trabalho aqui do circo, fazer aquela faxina em casa, né? E tem um colega lá do bolão que diz assim: eu ajudo muito a minha mulher a fazer faxina. Quando ela vem limpando o chão, eu levanto os pés para ela ir para embaixo. Não atrapalha. Vai dar uma brincadeira. E eu falei isso lá numa casa, né? Dos tapetes, do lavar-louça, né? A aplicação do Evangelho de forma simples, né? Na filosofia simples da sua aplicação. E voltei outra vez para fazer uma exposição. E uma trabalhadora da casa chegou e disse assim para mim: seu Éder, 32 anos de casado. Meu marido já lavou a louça 2 vezes. E ó, ele nunca elogiou a minha comida, agora ele elogia. Isso é a aplicação do Evangelho. Na sua base, na sua filosofia mais simples, para orientar os nossos corações e o sentido coletivo, porque como serve para mim, serve para vocês. E aí nós vamos conseguir a começar a fazer com que a remissão nos nossos corações seja o precedente à remissão do mundo, para que o bem definitivamente se instale, porque o Cristo veio para isso. E onde está representando isso? Dentro de nós. Não é fora. Não é fora. Fora, nós experimentamos. Nós já desfilamos, no decorrer das nossas inúmeras reencarnações, todas as glórias que o mundo poderia nos oferecer. Nós já desfilamos poder, beleza, juventude, tudo o que o mundo poderia nos oferecer. O máximo que nós já conseguimos é estar na escala, vamos lembrar um pouquinho de Esdras aqui. Qual é a nossa escala evolutiva? Somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos, né? Uma vez eu falei isso, eu perguntei numa casa espírita lá em Getúlio Vargas, né? Tem algum espírito perfeito aqui? E o menininho levantou o dedo. Trouxe ele para perto de mim, vem para cá. Olha aqui, eu conheço um espírito perfeito, né? Mas os demais, aí me reportei, não perdeu o tom da palestra, né? Mas nós somos imperfeitos. Já começamos a entender que nós temos que buscar a perfeição. Mas tudo que essa porta larga, essas glórias que o mundo nos ofereceu, nos trouxeram no máximo até aqui. No máximo até aqui. Nós precisamos intensificar. Agora nós sabemos que a porta não é mais aquela grande, aquela que nos desvia com facilidade, e a gente se desvia com tanta facilidade. Ela é estreita, bem estreitinha. E não adianta se pendurar no pescoço da esposa e dizer que sem ela eu não tenho salvação, não sou feliz, ou vice-versa. Porque a porta é estreita. Entra um por vez. Nós podemos entrar e esperar que vem atrás, mas nós não podemos carregar junto conosco, porque nós não podemos seguir pessoas, nós temos é que seguir o sentimento do Cristo, porque pessoas ainda são imperfeitas. Então a porta é estreita, o caminho também é estreitinho. Mas do outro lado nós receberemos as glórias que esta renúncia, que os nossos sacrifícios, que os nossos esforços poderão doar para receber essa oportunidade. Então, queridos irmãos, Jesus veio trazendo no exemplo da manjedoura, da simplicidade, mostrando para nós que pode ser hoje, agora. Não importa com que idade, em que momento nós estejamos na nossa encarnação, este é o momento mais importante. Porque quando eu percebo que eu não devo mais gravitar em torno do meu egoísmo, somente dos meus interesses,
e que eu tenho que entender, segundo Paulo, na parte final do livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos futuros, que nós devemos gravitar em torno da unidade divina. E para isso, 3 coisas são importantes e necessárias: a justiça, o amor e a verdade ou a ciência. Tudo isso nós já temos. Mas se não estamos gravitando em torno da unidade divina, estamos gravitando em torno do que então? De nós mesmos. Continuamos teimando em gravitar em torno dos nossos interesses, os velhos interesses, que já nos fizeram tantos equívocos. Então, Paulo nos alerta que nós precisamos reaproximar o nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, a Deus. E às vezes a gente pensa que Jesus é o nosso fim, né? Jesus não é o nosso fim. Lembrem, ele não era bom. Bom é o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho. E aí, ele ordena para nós de forma constante: ide e pregai. Isso é fácil. Só a gente estudar um pouquinho aqui, a gente vai, se anima, se encoraja e vem aqui e fala. Mas pregar com as nossas ações, isso é o mais complicado. Eu já comecei desentortando esse tapetinho. Não é fácil. Porque pregar o Evangelho é mostrar as páginas escritas em nós. Em nós. Quando alguém entra por uma porta, a gente já percebe: olha só, aquela pessoa já perdoa. Olha como ele é indulgente. Olha como ele trata o garçom. Olha como ele se comporta no trânsito. Olha como ele trata a esposa. Olha como ele é afetuoso com os filhos. Nós estamos vendo alguém pregando o Evangelho. Com a sua ação, com o seu olhar, com o jeito como ele usa as mãos, como ele sorri. Ide e pregai. Falai, mas muito mais, mostrai nas tuas ações. É para isso que ele nos mandou. Porque nós poderíamos fazer isso. E ele continua: brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós temos que mostrar em nós a iluminação com Ele, para que aqueles que possam perceber essa luz seguir o caminho. Se existem 100 cegos para serem curados e um não quer ser curado, nós temos que despender os nossos esforços para quem? Para os 99 que querem ser curados ou para aquele que não quer ser curado? Para os 99 primeiro. Porque quem não quer é porque não é o momento. Curamos primeiro os 99 e qualquer um dos 99 poderá ir no momento que aquele quiser e concluir o serviço. É assim que Jesus nos vê. Ele precisa de nós. Ele precisa da gente. Quando ele vai pessoalmente ao encontro de Saulo, fala com Saulo pessoalmente, e pessoalmente ele vai e encontra Ananias e diz: olha, Paulo virá até aqui. Pessoalmente. Por que Jesus fez isso de forma pessoal? Não poderia ter mandado alguém para ter feito isso? Ia dar o mesmo efeito, né? E eu lembro Chico Xavier, quando nos conhecemos lá na Casa da Modelo.
em Pedro Leopoldo, né? Lá onde aconteceram coisas assim insignificantes, tipo psicografar Paulo Estevam e tantas outras coisas. E uma das pontos mais impactantes, aquele quartinho simples lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Sacramento, está num banner assim, né? Quando Chico, psicografando, através de Emmanuel, e aquela tela ampliada para que ele pudesse acompanhar, Emmanuel mostrando tudo o que acontecia quando houve o encontro de Jesus com Saulo. Chico para de escrever e se ajoelha no chão e chora copiosamente, as lágrimas mais profundas que ele já chorou, porque a cena de Jesus recomendando a Saulo, falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era algo indescritível, e aconteceu ali, naquela salinha. Por que Jesus foi pessoalmente? Por que foi pessoalmente a Ananias? Porque Jesus, assim como nós, para nos iluminarmos, precisamos dele em nós, ele precisa de nós, precisa dos homens, e ele nos chama, ele nos conclama, porque existem muitas tarefas e são tão poucos os tarefeiros, são tão poucos ainda, e nós precisamos fazer com que sejamos o sal da terra, não o sal insosso, que não tempera, que não modifica, mas nós precisamos ser o sal da terra, porque um coração tocado pelo Evangelho, ele modifica o meio ao qual se encontra. Então, nós temos uma missão pela frente, que possamos permitir que esse Natal que comove os nossos corações seja também o Natal do nosso coração em relação ao Cristo e ao mundo, porque Ele espera de nós. Assim como aqueles que Ele reúne no Colégio dos 12 e anuncia para eles: nós vamos fundar o Reino de Deus como uma obra dentro dos corações dos homens. Essa era a missão dos apóstolos. E essa também é a missão dos discípulos, que somos todos nós. Mãos à obra. Então, para encerrar, eu queria comentar aqui um dos momentos mais lindos narrados por Humberto de Campos, também no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é quando Pedro é retirado da prisão e é levado para o suplício. E naquele momento, aquele homem que já passava tranquilo nos 80, cabelo branco, não percebeu de pronto o que estava acontecendo. Só sentia no coração uma profunda saudade de Jesus. Chegava a sentir, na Humberto de Campos, o cheiro das romãzeiras, das rosas de Betsaida, das videiras de Cafarnaum, através de uma memória recordativa, pelo olfato e pela lembrança. Sentia a brisa do mar da Galileia, das pescarias, numa profunda saudade de Jesus. Xingamentos à sua volta, soldados xingando, velho, imundo, lixo humano, bruxo, mas ele não percebia isso. E quando se dá por conta, está sendo pregado na cruz de madeira. E o colocam de cabeça para baixo. E da forma mais carinhosa e poética, narra Humberto de Campos que as mãos que Jesus acarinhou e que amparava nos muitos medos de Pedro, assim como nós temos medo e que sentimos o amparo no Cristo, aquelas mãos apontavam para o céu. E os pés que Jesus lavou, dando o exemplo da humildade, da verdadeira humildade, também apontavam para o céu. Só que o soldado vivia,
Pedro vivia um processo de reminiscência profunda e sentia dentro do seu coração uma paz indefinível. E nada dele desencarnar. O soldado, alicerce do sertório, já terminando o dia, aquilo se alongava, pega uma pedra e joga na cabeça do apóstolo. Pedro desencarna. Abre os olhos no mundo espiritual. Sente-se aliviado. Próximo ao corpo, uma paz indescritível. E narra Humberto de Campos que o céu se abre e ele vê um vulto se aproximando com uma luz indefinível, e a 2 passos dele percebe Jesus. E Jesus chega e abraça o apóstolo, recolhe-o junto ao peito e leva o apóstolo para esferas que nós nem imaginamos, e fica com ele lá por semanas, mostrando, envolvendo o apóstolo em sentimentos, recordações, encontros indefiníveis. Passados esses momentos, Jesus diz: olha, Pedro, continua descansando, fica como tu quiseres aqui, vai para as esferas mais altas, mas a gente diz aqui, a casa é sua. E Pedro pergunta: mas por quê, mestre? Não, Pedro, eu tenho que voltar para a terra, porque enquanto houver um gemido, eu lá estarei. É a minha missão. E o apóstolo, que já tinha construído dentro dele, aonde o menino havia mostrado o reino de amor, de paz, de justiça, se prontifica: eu estarei contigo. E voltam para o Orbe. E vão diretamente ao cemitério, onde se reuniam os cristãos, que seriam presos, assassinados no outro dia. E Jesus lhe diz: Pedro, alguém me chama. E o apóstolo vai até onde havia esse chamado. Chegando lá, havia um homem, uma criança no colo, rogando ao apóstolo que intercedesse diante de Deus para que a febre e aquela situação grave se acabasse. E Pedro percebe que aquele homem era um soldado alicerce do sertório. E como o verdadeiro cristão paga o mal com o bem, Pedro se aproxima dele certo, que se convertera naqueles últimos dias e rogava ao apóstolo o perdão por ter sido ele o seu algoz, mas que naquele momento o seu filho era a coisa mais importante. Pedro se aproxima e oscula a testa, desde a testa, o soldado, suado, nervoso, e impõe as mãos sobre a criança. E a criança recupera. E boa vontade para todos. Começava naquele momento para o soldado a construção do reino de Deus dentro dele. Continuava para Pedro a sua missão. E continua para nós a responsabilidade de tê-lo também dentro dos nossos corações. Lembrando do menino com Simeão, representando Cristo nas nossas ações, do que falamos, brigando contra os nossos sentidos que teimam em ouvir, mas não escutar, em ver, mas não enxergar, e falar, e não saber se pronunciar. Que Jesus nos abençoe, que abençoe os trabalhadores dessa casa, a todas as nossas famílias, os nossos lares, e que possamos ter o Natal nos nossos corações, mas também é necessário o Natal